Vamos falar agora do plenário? Hoje com a gente a Dini Moraes, que faz a cobertura das votações no plenário. Dini, bom dia, que bom ter você aqui ao vivo de novo com a gente para esse bate-papo de manhã. Bom dia, Vera, bom dia a todos que nos acompanham agora ao vivo aqui na TV Câmara. Dini, vamos começar falando da Previdência no plenário? Mas espera aí, a Previdência não está no plenário ainda? Não oficialmente, né? Não está. Mas já está lá, né, Dini? Já está lá há muito tempo, né, as discussões. Tudo lá nas votações. Essa semana teve aprovação aí, para a gente começar a nossa conversa, de mudança na distribuição do fundo social que vem do petróleo e do pré-sal, da exploração do petróleo e do pré-sal. E isso está completamente ligado aí ao que a gente acabou de ver, que é as negociações com os governadores para aprovação ou inclusão deles na reforma da Previdência. Explica pra gente. Exatamente. Na verdade, gente, toda a votação, o andamento até da votação do plenário nas últimas semanas, ele vem dependendo do andamento das negociações, das discussões e das votações que acontecem lá na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Por quê? Porque as mudanças nas aposentadorias do país, elas são consideradas o principal assunto em tramitação atualmente no Congresso Nacional. Então, é dada aí uma prioridade para isso daí. E quando acontece votação no plenário, para de ter votação nas comissões. Então, uma coisa depende da outra. Então, como era prioridade lá na comissão, ficava sem votação no plenário. Mas como a negociação essa semana aí travou um pouquinho por causa dessa negociação dos governadores com os prefeitos, acabou tendo votação no plenário justamente atendendo uma reivindicação, como você mesmo lembrou, Vera, dos governadores e dos prefeitos, que é conseguir mais dinheiro para a Caixa de estados e municípios. Esse projeto que foi aprovado essa semana, ele diz o seguinte, ele reparte um pouco do dinheiro que é arrecadado pela União por causa da exploração do petróleo no pré-sal. Hoje, a gente tem uma coisa que se chama Fundo Social do Pré-sal. Esse Fundo Social ele foi criado lá em 2010 para ser uma espécie de conta bancária para reunir aí o dinheiro que a União recebe com os royalties, com a assinatura dos contratos de concessão para exploração do pré-sal, e esse dinheiro vai para esse fundo social. Esse fundo social hoje está em cerca de 17 bilhões de reais. Ele não está sendo usado não, mas está lá esse dinheiro. E esse dinheiro, a União obrigatoriamente, ela precisa usar, olha lá, para desenvolvimento regional, combate à pobreza, educação, cultura, esporte, saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente, mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Ok, esse dinheiro está lá. Mas o que os estados e municípios falam? Pô, vamos repartir isso daí e vamos aplicar isso para a gente usar em saúde e educação. E aí esse projeto diz o seguinte, tá bom, vamos lá, vamos repartir esse dinheiro lá. Então, em vez de todo esse dinheiro que vai para a União ir para o fundo, agora vai ser assim, de cada R$100, R$30 vai continuar indo para o fundo. 50, ou seja, metade, vai para estados e municípios e União aplicarem em educação e saúde, exclusivamente educação e saúde. Sendo que desses 50, 30 vão para estados e municípios, tá? E aí sobram R$20 e desses R$20 vão para construção de gasodutos. Isso daí deu uma certa polêmica lá no plenário, porque alguns parlamentares diziam o seguinte, olha, quem deve financiar a construção de gasodutos no país deve ser a iniciativa privada que vai se utilizar desse gás natural, porque o gás natural é uma fonte de energia mais barata, né? Mas existe aí, esse mesmo projeto, ele cria uma rede de expansão de gasoduto no país, que a intenção é levar gás natural a todas as capitais brasileiras. E o Fundo Social vai ajudar também na construção desses gasodutos. Tá em quanto mesmo o fundo atualmente? 17 bilhões de reais. E esse número tende a aumentar, porque existem outras ações aí nos próximos meses para aumentar esse fundo, porque vai ter venda de novas... Isso, exatamente. Vão ter novas concessões, né, para a exploração do pré-sal, e isso com certeza vai trazer mais alguns bilhões de reais para o fundo agora nos próximos meses, e aí a partir do ano que vem a ideia já é começar a utilizar esse dinheiro, né? Vamos ver então como é que isso vai impactar, como é que isso agradou, né? Com certeza agradou os governadores, mas como é que isso vai ter impacto agora nas negociações da reforma, né? Isso é bem importante a gente falar, Vera, porque qual é a ideia, gente? Os governadores, eles alegam que não adianta mudar as regras das aposentadorias, dos sistemas de aposentadorias nos estados e também dos sistemas de aposentadorias nos municípios, se as contas das prefeituras e as contas dos governos estaduais não forem sustentáveis, elas não conseguirem se pagar ao longo dos anos. Então, esse dinheiro ele vai contribuir aí para aliviar um pouco dessas contas que estão sempre apertadas, né? Estão sempre ali no limites. E isso quem não está devendo, né? A gente já sabe aí de várias histórias de vários estados aí que estão com problema de pagamento de pessoal. Então, esse dinheiro ele vai ajudar a aliviar as contas dos estados e dos municípios, permitindo que seja
mais sustentável ao longo do tempo, né, Vera? Foi para o Senado, Dini? Foi para o Senado. Mas esse projeto, ele também traz uma outra coisa. Na verdade, esse projeto não falava de fundo social. Esse fundo social foi colocado lá porque, como foi uma exigência lá dos governadores durante as negociações, ele foi colocado ali nesse projeto justamente para aproveitar a negociação e ser aprovado. Ele foi colocado via emenda, né, como a gente chama, que é uma forma de acrescentar uma modificação no projeto lá no plenário. Ele trata, na verdade, de um negócio chamado risco hidrológico. Ele, na verdade, ele prevê aí que as usinas hidrelétricas que tiveram perdas por causa de seca, por causa do não funcionamento de algumas outras usinas, por exemplo, a Belo Monte, né, que atrasou a entrega da usina, ou porque não foram entregas as linhas de transmissão, como aquele grande linhão que está previsto para o norte do país, que essas usinas, elas não fiquem com esse prejuízo, que esse prejuízo ele seja compensado em forma de tempo maior de concessão que a usina vai ter. Esse projeto também permite a renovação da concessão aí por 30 anos, dá um prazo maior para usinas, distribuidoras e transmissoras de energia fazerem essa renovação por mais 30 anos da concessão. Então, traz aí vários outros assuntos também do setor elétrico. Vai tudo para o Senado agora, porque como teve modificação, vai voltar para o Senado. Agora, Dini, ainda falando dessa história de que o plenário essa semana foi impactado por temas que estão mobilizando a sociedade, a gente falou da reforma da Previdência, mas também tem a questão ambiental, né? Essa semana fez 5 meses, né, de que houve o acidente lá em Brumadinho e o plenário da Câmara aprovou uma proposta importante nessa esteira aí de Brumadinho, né? Uma delas é o ecocídio, mas não fica só por aí não, tem uma pauta extensa, não, né? Foram 4 projetos, gente. E é o seguinte, é interessante você lembrar que foram 5 meses, ainda são 246 mortos à conta, mas ainda são 24 pessoas consideradas desaparecidas e as buscas continuam, viu, gente? Os bombeiros continuam lá fazendo buscas. Então, nessa esteira, a gente teve uma comissão de deputados que acompanhou os desdobramentos aí dessa tragédia lá, do rompimento da barragem de Minério em Brumadinho, Minas Gerais. E dessa comissão de deputados, foram feitas várias sugestões de mudanças nas leis atuais para evitar que novas tragédias deste tipo se repitam. E foram cerca de 10 projetos. Mas esses 10 projetos, alguns eram bastante polêmicos e aí acabou se resumindo a 4 projetos que foram feitos aí negociações e esses foram possíveis aprovar e essa semana eles foram aprovados aqui na Câmara até como uma forma de resposta à sociedade, uma tentativa aí de evitar que isso realmente se repita. Vamos lá, teve o crime de ecocídio, como você mesmo falou. Esse crime de ecocídio é o seguinte, gente, quando uma pessoa ela for responsabilizada por um grande desastre ambiental que aí contamine terra, ar, rio ou que cause uma grande destruição de mata e de animais, ela pode ser responsabilizada com prisão em regime fechado de até 12 anos, tá? E a grande questão é a multa também. Todas as multas ambientais foram atualizadas com esse projeto e elas foram aumentadas para até R$1 bilhão. Antes o valor máximo era de 50 milhões de reais. Outro projeto que foi aprovado, como eu disse, foram 4. Esse outro, ele cria direitos para as populações atingidas por barragens. E aí qualquer tipo de barragem, não só usina hidrelétrica, nem só de minério, mas também essas utilizadas por empresas também, né, indústrias. Dini, direito para atingidos por barragens é um tema aqui em debate há muitos anos na Câmara. Muitos anos. Muito antes de a gente imaginar que pudesse acontecer uma tragédia dessa magnitude até. Exatamente. E aí esse projeto ele cria, assim, ele lista todos os direitos que essa população tem. E aí a gente pode dizer, olha lá, o direito, por exemplo, à indenização, a uma ajuda emergencial para a pessoa manter a qualidade de vida dela enquanto ela está se recompondo da tragédia, de ser reassentada em algum lugar. E eu estou falando só de alguns, tá, gente? Porque são vários ali listados. Esse projeto, ele também tem uma coisa bastante interessante, que é uma mudança na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. Ela retira o limite máximo de pagamento de danos morais. Por causa de relação trabalhista. Então, antes havia aí, se houvesse aí um dano moral gravíssimo, considerado gravíssimo, era no máximo 50 vezes o último salário da pessoa. Esse limite agora foi excluído por causa desse projeto.
O terceiro projeto aprovado, ele traz diversas mudanças no Estatuto de Proteção e Defesa Civil, que aí são várias regrinhas também de prevenção a desastres naturais aí no país, e não só desastres naturais, mas desastres também provocados, né? E aqui a gente destaca o seguinte, que também é um projeto mais extenso, também traz várias mudanças. Aqui a gente destaca a obrigatoriedade do empreendedor, de quem está construindo uma obra, de colocar análise de risco no projeto. E a licença ambiental, ela vai ficar condicionada a ter ali um sistema de sirene e de ter também previsão de plano de contingência, ou seja, se der algum problema, o que vai ser feito? Vai ser feito isso e aquilo. A licença ambiental só vai ser dada se tiver isso. O último projeto é a Política Nacional de Barragens, traz aí mudança, na verdade, nessa Política Nacional de Barragens. Para quê? Para justamente proibir o tipo de barragem que tinha lá em Brumadinho, que é a chamada barragem a montante, que é uma barragem bastante utilizada aí pelas mineradoras aqui no Brasil. Esse projeto diz que as mineradoras vão ter 3 anos para acabar com esse tipo de barragem aqui no Brasil. Qual é a característica dela? Ela trabalha, na verdade, ela não tem uma construção segurando, né? Ela trabalha com os próprios rejeitos, né? E esses rejeitos é que vão se montando e que vão se segurando ali propriamente na barragem. É um tipo bem técnico, é uma coisa bem difícil, isso é bem simples do jeito que eu estou explicando, tá, gente? Mas é uma forma de tentar evitar que novas tragédias desse tipo aconteçam, porque há alegações que esse tipo de barragem é muito instável, né? Então, a ideia é acabar com elas em 3 anos aqui no Brasil, e esse mesmo projeto, ele estabelece também regras aí, atualizando as multas por infrações de mineração. Então, da mesma forma como foram atualizadas as multas ambientais lá naquele outro projeto que eu falei, que é até R$1 bilhão, esse projeto também prevê multa de até R$1 bilhão para quem infringir as regras de mineração aí. Entre eles, a não respeitar, por exemplo, ordens de órgãos ambientais. Tudo para o Senado também? Tudo para o Senado, são 4 projetos. Já que a gente está falando no Senado, teve essa semana também, lá no plenário do Senado, uma sessão do Congresso Nacional para promulgar uma mudança, a 100ª mudança na Constituição, que vai estabelecer, já estabeleceu as emendas obrigatórias de bancadas apresentadas por deputados e senadores. Isso foi muito comemorado pelos parlamentares da Câmara e do Senado como uma espécie de mudança positiva na relação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, né? Na verdade, os parlamentares eles sempre buscam, né, aumentar esse valor das emendas de bancada e até das emendas individuais. As emendas individuais, elas já são obrigatórias, tá, gente? Agora, as emendas de bancada, elas tinham atualmente, neste ano, parte delas é obrigatória, outra parte não é. Mas essa obrigação não é uma obrigação na Constituição, é uma obrigação só por lei. Então, o que eles queriam? É justamente colocar essa obrigação lá na Constituição para fazer com que o governo sempre execute. E o que é uma emenda de bancada, gente? É aquela obra indicada pelo grupo de deputados ou pelo grupo de senadores de um estado. Então, olha, precisa construir uma rodovia lá no meu estado, porque aquela rodovia ali está tendo muita morte, a gente precisa duplicar, por exemplo. Vamos construir lá. E aí, essa mudança agora na Constituição, o que ela traz na prática? Ela dá mais poder para deputados e senadores indicarem o que deve ser feito com dinheiro público do orçamento federal. Na prática é isso. Em 3 anos, vai praticamente dobrar o valor de emenda de bancada, que é atualmente. Hoje, neste ano, é cerca de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Em 3 anos, a ideia é que seja cerca de 8 bilhões e meio de reais, o que dá cerca de 315 milhões de reais por estado por ano. Então, assim, é um valor significativo, é um valor que os estados podem fazer algumas obras que são consideradas importantes, e eles alegam que isso daí é o que leva, de fato, eles que veem o problema lá na prática, eles podem indicar, de fato, que o dinheiro não fique perdido pelo governo federal e não seja executado nunca, né? Porque antes as obras eram executadas, mas o governo, ele podia cortar essa obra, podia não liberar o dinheiro, ou às vezes ele negociava com os parlamentares antes de liberar o dinheiro, e essa obrigação que está na Constituição agora, diz o seguinte: não, precisa ser executado. Está lá no orçamento, a obra foi indicada pelos parlamentares, precisa ser executada. Ela pode ser bloqueada no começo do ano, assim como acontece com vários órgãos no começo do ano? Pode, mas se for bloqueado, tem que ser bloqueado na mesma proporção que todos os ministérios, que todas as ações do governo federal. A crítica é que isso talvez engesse ainda mais, né, o orçamento da União.
Com certeza vai engessar ainda mais, Vera, porque atualmente o nosso orçamento, gente, é o seguinte, de cada R$100, 90 já tem endereço certo, já tem gasto certo, por exemplo, salário, previdência, Bolsa Família, ou seja, o governo federal não pode deixar de gastar porque aquele lá já tem endereço certo. Agora, com essa mudança, vai passar a ser 97%, ou seja, de cada R$100, 97 já tem endereço certo. E só sobram praticamente R$3 aí de cada 100 para o governo fazer algum tipo de reajuste, né, tirando daqui, coloca ali, ou escolha de projeto, né? E isso aí praticamente não vai existir mais, porque só de gastos, por exemplo, como água, segurança, manutenção mesmo da máquina pública, já vai 4% do orçamento. Então, já vai mais do que vai sobrar hoje. Então, praticamente colocou aí endereço certo para cada real do orçamento público a partir aí do ano que vem. Lembrando que o orçamento público está aí na casa do trilhão, né, de reais, né, Gini? Gini, que bom ter você aqui para explicar para a gente pessoalmente como é que foi a semana no plenário, explicar os detalhes dos projetos, você que acompanha lá todas as votações, fica sempre muito mais claro. Muito obrigada. É sempre um prazer, Vera, a gente adora sempre estar aqui. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, Gini, obrigada.